Muito boa noite a todos. Que a paz, que a luz do nosso Mestre e amigo Jesus nos envolva, inspire e conduza nossa reflexão da noite de hoje. Como nosso irmão já estava anunciando, nos cabe na noite de hoje refletir sobre um tópico específico de um capítulo do livro Boa Nova. A virtude da renúncia é um tópico, um tema que nós extraímos do tema geral das palestras, das exposições que estamos fazendo em comemoração aos 11 anos do Roperinho Boledinho. E escolhemos o capítulo 12 do livro Boa Nova, que é o mesmo livro que nós começamos a estudar na Sexta Literária, e que amanhã teremos o segundo encontro estudando o primeiro capítulo. O capítulo 12 é o capítulo Amor e Renúncia, que é o grande tema desses encontros, dessas exposições em que nós estamos comemorando o aniversário do Roperinho, aquelas roupinhas que estão lá atrás. Mas esse capítulo não foi escolhido de forma aleatória para comemorar os 11 anos do Roperinho. E quando selecionamos esse tópico específico, a virtude da renúncia, e pensando em relação à renúncia, eu fui buscar alguns sinônimos dessa palavra, porque às vezes a palavra tem um sentido para quem utiliza ela, que não necessariamente é o sentido de que a palavra trata, né? Mas a palavra é sinônimo de abnegação. Abnegação. Uma palavra que é muito utilizada na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nas obras em geral. Abnegação. E o que significa abnegação? A ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo. É dessa renúncia que nós estamos falando. É a renúncia com esse entendimento que nós estamos falando. Porque é nesse sentido que Jesus a vai tratar no capítulo 12 do livro Boa Nova. É dessa renúncia que ele fala. Renunciar a desejos puramente humanos. Renunciar a inclinações transitórias da nossa experiência corporal. Renunciar aos apelos do ego, da personalidade que passa, em favor daquilo que é o objetivo central das nossas vidas. Sempre volto nesse ponto, né? Quando estamos aqui juntos. O foco central da nossa vida é o tema do capítulo 12. No diálogo que nós acompanhamos nesse capítulo, travado entre Simão Pedro e Jesus, nós vamos vendo Jesus conduzindo o apóstolo a compreender que ele precisava, e que nós precisamos, extrair das circunstâncias da vida, dos acontecimentos, a essência.
o ponto central. Porque muitas vezes nos distraímos, ficamos apegados às aparências das situações transitórias e não entendemos as lições profundas que certos acontecimentos da vida, que certas circunstâncias trazem para nós. Mas, antes de nós refletirmos um pouquinho sobre esse diálogo de Jesus com Pedro, eu gostaria de recordar aqui de uma história que foi contada nesse sábado lá em Porto Alegre. Nós fomos até a Sociedade Espírita Círculo da Luz de Porto Alegre. Casa que deu origem, inclusive à nossa casa, dá nome também, o nome da nossa casa vem do nome dessa casa de Porto Alegre. E nós acompanhávamos o fundador dessa casa, o senhor Sadi Salatino, narrando como tinha sido o início do Círculo da Luz em Porto Alegre. E ele então contava que num determinado dia ele foi jantar na casa de um grande espírita que morava ali. E nesse jantar ele conheceu uma moça que era filha desse grande espírita. Conheceu aquela moça e se apaixonou. Voltou para jantar mais algumas vezes e acabou em casamento. E aquele casal, juntos, construíram a Sociedade Espírita Círculo da Luz de Porto Alegre. Uma casa que nasceu e que deu frutos, claro, de muitas mãos, de muitos trabalhadores juntos, mas que teve origem lá naquele encontro. Lá naquele encontro. Um encontro em que dois corações criaram laços, ou reataram os laços, não é? Reencontraram-se na Terra, em um planejamento realizado no mundo espiritual, sem dúvida, para que os laços se reatassem na Terra e construções se erguessem, para que construções interiores também acontecessem. Aquela moça era a Dona Leda, a avó Ledinha, que lá no Círculo da Luz de Porto Alegre iniciou um trabalho de renunciar a muitos momentos particulares, de abrir mão de momentos que poderiam ser só seus, vividos somente com os seus, mas optou por abrir mão desses momentos em prol de outros corações necessitados de carinho, não só de agasalho. O agasalho é a ponta. O agasalho é uma parte do trabalho. Para que aquelas roupinhas possam aquecer o corpinho daquelas crianças, muito trabalho aconteceu. Pode parecer pequenino, mas os grandes gestos de renúncia e de abnegação surgem em pequenos detalhes que vão habituando nossas almas ao trabalho do bem. Então, quando morava em Porto Alegre ainda, antes de vir para Osório, eu trabalhava lá nessa casa. E sempre via as fotos daquelas senhoras que trabalhavam e que faziam as roupinhas. Muitas faziam as roupas, Tinha muitas doações, mas tinha um grupo de senhoras que faziam as roupinhas. E elas sempre sorrindo, sempre alegres, produzindo aquelas roupinhas.
deixando de estar nos seus lares para, sorrindo, servirem os lares de outras mães. Aqui em Osório esse trabalho seguiu. Quando a casa surgiu, eu ouvia os áudios. Hoje de manhã pedi para Dona Heloísa mandar uns áudios para mim, me contando como é que foi o trabalho. E eu fiquei ouvindo o trabalho dela, me contando os áudios. Ela que conduziu, né, durante tantos anos o roupeirinho aqui. E fiquei pensando quantas vezes ela teve de renunciar. E não estou falando isso para que a gente... Falo isso porque nós temos que buscar em exemplos práticos, próximos da nossa vida, para que nós possamos compreender que nós podemos fazer. Há, sem dúvida, vultos luminosos que nos inspiram a caminhada, como Simão Pedro, como Jesus, como Alcione, no livro Renúncia, que eu vou falar um trechinho dela aqui depois. São vultos luminosos, mas não tenhamos dúvida, eles se tornaram isso porque foram grandes no muito, mas foram grandes no pouco, nos pequenos detalhes, nas pequenas renúncias. Então eu ouvia ela e fui me emocionando de pensar, né? Às vezes numa noite como essa, esfriando, vento, muita chuva, e aí alguém liga e fala que tem uma família precisando de um agasalho, e a pessoa renuncia ao conforto do seu lar e vai levar um agasalho, um alimento e, mais do que isso, um abraço, um olhar carinhoso, uma palavra de esperança, uma palavra de: nós vamos estar juntos, você não está sozinho. Sempre com alegria. Mas Simão Pedro, naquele diálogo com Jesus, tinha muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Preocupado porque Jesus havia transformado a água em vinho nas bodas de Caná, sem entender o contexto, sem entender qual era a essência da lição. Simão Pedro estava preocupado, como às vezes nós também nos preocupamos com a forma como fazemos caridade. Nós às vezes ficamos nas aparências e esquecemos a essência do gesto. Então Jesus diz para Pedro: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? E aí, lendo essa frase, eu me lembro daquelas senhoras sorrindo, trabalhando e sorrindo. Por quê? Estão servindo ao próximo. Será que nós já aprendemos essa alegria? Nós buscamos ainda alegria em tantas coisas exteriores. Nós buscamos alegrias em filmes. Se nós estamos para baixo, nós buscamos alegria em tanta coisa fora. Às vezes é preciso olhar para dentro de si e entender a frase de Jesus: conheces a alegria de servir a um amigo? Alegria e serviço. E aí Jesus vai dizer para ele mais adiante: Simão. Frase famosa, né? Mas é linda essa frase. Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Laços
laços. Laços de afeto, laços espirituais, laços que compõem roupas. Laços. São esses laços que nos unem hoje aqui. São esses laços de afetividade, essa dedicação uns aos outros, que nos fez sair de casa hoje e vir até aqui. Nós, entre os encarnados, entre os desencarnados que nos acompanharam até aqui, aqueles que nos aguardavam aqui, os que nos acompanharão ao sairmos daqui de coração renovado, com as ideias voltadas para o alto. Laços. Pensando naquela frase de Jesus, a alegria de servir ao amigo, nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo algo que é desafiador, mas é um roteiro seguro para encontrar felicidade. Ora, quem não está em busca da felicidade? Pois bem, vejamos o que diz o Espírito, nas Instruções dos Espíritos, o Espírito Adolfo, Bispo de Argel, no item A Beneficência. Diz ele assim: a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros prazeres. Aliás, os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Oh, se pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si própria, despedindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão, pudesseis, olha essa frase, então ele diz assim: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Nossa, essa é desafiadora, não é? Quais as festas mundanas que podereis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança, não há nenhuma alegria que supere essa. Sentir-se instrumento da providência divina nesse momento em que a bondade divina se manifesta no mundo através das tuas próprias mãos, que estendem e se estendem para consolar, para abrandar as provas, as expiações dos corações que caminham conosco, porque todos caminhamos juntos, né? Nessa hora, nós começamos a entender qual é verdadeiramente o foco da nossa vida, o objetivo central.
que o capítulo 12, volta, comecei lá no início, mas não disse qual era, né? O capítulo 12 fala desse tema central da nossa vida. Aquela construção que se ergueu com base naquele casal, que teve origem lá naquele casal, aquela construção que também dá origem ao nosso roupeirinho hoje, à nossa casa, a tantos abortos que foram evitados por mães que se sentiram esperançosas ao ver que teriam um apoio. Quantos espíritos estão hoje reencarnados pela renúncia desses corações que estão trabalhando? Talvez e muito possivelmente as nossas vidas estejam hoje sendo afetadas por espíritos que estão reencarnados graças a abortos que foram evitados. Ou tiveram vidas diferentes mesmo, em função do trabalho, do amor. Porque nós podemos olhar e ver pessoas entregando roupas, né? Mas a essência desse gesto é amor e renúncia. Sem dúvida. A essência é amor e renúncia. Então ele diz mais adiante: ide ao encontro dos infortúnios. Do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas. Aquelas que não estão à vista. Que nós não podemos enxergar. Que nós não esperamos que venha nos pedir. Que venha ao nosso encontro. Ide. Caridade. Sublime palavra que resume todas as virtudes. Então, a gente falava a virtude da renúncia. A caridade resume todas as outras. Diz o Espírito. Isso, Adolfo. Todas as outras. És tu, diz ele, caridade, és tu que has de conduzir os povos à felicidade. Ai, a gente procura tanto a felicidade. Aqui o roteiro. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Todas. Contra todas as aflições da vida. Mas Simão Pedro tinha sede de compreensão. Experimentava uma sede de compreensão e de retribuição. Às vezes nós fazemos um gesto bom aguardando uma compensação. Nós fazemos o nosso movimento de dar-se ou de dar algo já aguardando a compreensão do outro. Aguardando que o outro seja generoso, que ele seja reconhecido ao gesto. Grato. Que seja grato. Né? Ou se a pessoa não é grata, diz, mas é um grato. Né? Não ajudo mais. Mas é esse o objetivo? Mas Simão Pedro tinha esse anseio, que é humano, ainda é humano. Acostumados ainda às trocas, mesmo emocionais, né? Acostumados à retribuição emocional. Mas será assim que nós temos que proceder? Então, Jesus responde: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas.
Nunca. A renúncia é o seu ponto de apoio. Por isso, amor e renúncia estão entrelaçados. A renúncia é o ponto de apoio do amor. Como o ato de dar é a essência de sua vida. O próprio gesto de dar, o próprio gesto de doar-se, de dedicar-se, já é a tua própria recompensa. Porque ele começa a despertar em nós sentimentos ainda desconhecidos, emoções ainda não vivenciadas. E nós começamos cada vez mais a compreender o nosso papel no mundo. O que é que nós estamos fazendo aqui? Então, cada vez que nós damos um passo nessa direção, nós vamos entendendo que nos cabe, sempre nesse processo evolutivo, nesse processo de aprendizado que nós vamos fazendo, de evolução, de renovação interior, nós vamos nos melhorando a cada passo e vamos nos tornando participantes da criação, colaboradores de Deus. Adoro repetir isso. Colaboradores. Quanto mais nós temos noção disso e nos colocamos à disposição, mais a providência divina passa a nos utilizar. Mais nós passamos a fluir. Passa por nós aquela luz que se materializa em ações, se materializa em gestos, em palavras, em dedicação. E nesse processo, provavelmente nós vamos experimentar a incompreensão dos outros, a ingratidão. Sim, ainda é parte do nosso mundo, ainda é parte da etapa evolutiva em que o nosso planeta se encontra, mas o objetivo não é retribuição. Nós não estamos aqui em busca de retribuições. Nós estamos aqui para entender esse papel e entender que a felicidade real surgirá em nós, como participantes, como filhos desse Pai amoroso. Falei de alguns exemplos aqui, bem próximos da gente, que vivem conosco, do nosso lado, e que a gente admira. Nós admiramos pessoas assim. Estou citando esse caso porque nós estamos falando aqui do roupeirinho. Mas tantos outros que se dedicam, que trabalham, que renunciam. Mas falei também daqueles grandes vultos. Eu gostaria de encaminhar para o encerramento, lembrando a figura desse grande vulto que seria impossível. Já falei de Jesus, já falei de Simão Pedro. Seria impossível não encerrar um estudo sobre amor e renúncia sem falar de Alcino. Agora eu vou falar de Alcino. O Chico também seria uma boa. Mas é o livro Renúncia. Pequeno trecho. Na introdução, o Emmanuel, que escreve o livro Renúncia, fala da menina Alcino. Quando ele, encarnado, lá naquela reencarnação do século XVII, ele fora padre e acompanhara Alcino encarnado na Terra, um espírito luminoso que exemplificou em todos os gestos da sua vida o amor e a renúncia. Vamos ver qual seria o roteiro para a nossa vida hoje. Diz Emmanuel:
desde a primeira juventude, Alcione transformara-se em centro de afeições, os afetos da alma. Os afetos. Centro de afeições, em fonte de luz viva, onde se podiam vislumbrar as claridades augustas do céu. Então, esses espíritos, eles falam para nós, com a sua vida, com o seu gesto, algo dos mundos superiores, das esferas mais sublimes da vida, e nos mostram o padrão de conduta nesses mundos e o que deveremos fazer para alcançá-los. Sua conduta na alegria e na dor, na facilidade e no obstáculo, era um ensinamento generoso em todas as circunstâncias. Então, não alterava a sua forma de agir. As circunstâncias podiam mudar, ela não mudava. O capítulo 12 do livro Boa Nova, Amor e Renúncia, também fala disso. Podem as circunstâncias se alterarem, porque elas se alteram sempre. Se nós esperamos compreensão, retribuição, nós estaremos com o nosso íntimo sempre mudando. Mas se nós sabemos construir em nós, o reino de Deus, que diz Jesus o tempo todo para Pedro no capítulo 12, é o tema central da vida. Construir em nós o reino de Deus, dentro de nós. Não importa que as circunstâncias se modifiquem. O exterior pode se transformar. Poderemos estar passando por situações de dor ou de facilidade. Mas o nosso interior permanecerá firme na fé. É claro que nós podemos ter uma tristeza, um desânimo, mas aquela firmeza, aquela bússola, aquela vela erguida, soprando com o leme firme, né? Segurando o leme, apontando para onde nós queremos chegar. Creio mesmo dizer que ela nunca satisfez a um desejo próprio. Nunca satisfez a um desejo próprio, mas nunca foi encontrada em desatenção aos desígnios de Deus. Jamais a vi preocupada com a felicidade pessoal. Por quê? Porque é um espírito que sabe o seu papel. Sabe que a felicidade está em dedicar-se, em amar, em sair de si mesmo, em dedicar-se ao próximo, em ações úteis no bem, em atitudes úteis no amor. Entretanto, interessava-se com ardor pela paz e pelo bem de todos. Demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Não mostrava para ninguém. Quando alguém percebia o seu gesto de grandeza espiritual, ela se ocultava, sempre ocultando. Porém, queria sempre revelar as ideias nobres de quantos a rodeavam, a fim de os ver amados, otimistas e felizes. Felizes. Então, é um desafio, né? Mas nós vamos construindo a nossa felicidade.
Nós vamos trabalhando o nosso interior nesses pequenos gestos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar a ser isso. A ser como Alcione. Nós vamos chegar a viver plenamente os ensinos de Jesus. Mas nós precisamos começar nos pequenos gestos. Então, que os nossos pequenos gestos sejam constantes, firmes e, acima de tudo, com alegria. Com alegria. Porque é preciso amar e renunciar sempre.